Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro, essa live aqui no Instagram da 21 Conecta. Eu sou a Dani Drummond, eu sou mãe do Theo. Theo tem 4 anos, um menino muito sapeca, inteligente, esperto, que adora brincar aí pelo mundo. E hoje a gente vai ter a honra de estar com uma convidada, assim, eu vou falar que ela é a musa do brincar. É uma pessoa, assim, um ser humano fantástico, uma mulher maravilhosa, uma mãe espetacular, que faz a gente aprender todos os dias. E eu vou deixar ela se apresentar. Oiê! Ei, maravilhosa! Com essa apresentação, gente, tá maravilhosa. Já ganhei minha live de hoje, cara. Já. Bora brincar no mundo! Bora! Nossa, que demais, Dani. Muito bom estar com você de novo, viu? Eu adoro, adoro. Daphne, você é um ser humano fantástico, assim. A cada vez que eu te conheço mais, eu te admiro mais, eu aprendo mais. E eu só tenho a agradecer, assim, por você nos dar as mãos, né? Assim, literalmente dar as mãos e caminhar juntas aí. E é sempre uma honra ter você aqui com a gente, muito mesmo. E a Nossa, eu que gente agradeço. É tão bom assim ser lembrada por um tema que é tão importante, que é o brincar. Então, quando eu sou lembrada assim, poxa, vamos fazer uma live na Semana Mundial do Brincar, é muito significativo, assim. Eu fiquei muito honrada pelo convite e não teria como ser diferente, assim. Eu tenho um carinho enorme pelo 21 Conecta, por você, por cada vez que você coloca a informação disponível para todos. Então, eu acho que isso é sensacional, é necessário, e é por isso que toda vez que você me convidar, você pode ter certeza que a resposta vai ser já? Já pode entrar? Já é agora? Eu falo, Daphne, assim, eu vou falar sempre, né, que você mudou a minha vida quando meu filho tinha ainda 8 meses de vida. Eu nunca mais fui a mesma, verdadeiramente. Eu te vi palestrando no congresso e, assim, aquilo me tocou muito forte, assim. Quando eu cheguei em casa, né, minha mãe viajou comigo para ela ficar com o Theo, para eu poder assistir o congresso inteiro, consumir, assim, aprender o máximo de conteúdo possível. Eu cheguei no hotel, assim, eu fui desabando informação, conhecimento. E hoje minha mãe vê você e fala, Dani, tem razão, né? Eu fico emocionada de falar, assim. E assim, o objetivo da 21 Conecta é disseminar a informação. Né? Assim, a informação tem que ser de acesso a todos. A gente sabe que é muito restrito, né? E a gente está aqui para isso, né? Assim, e você é um ser humano fantástico, assim. Quem tem você do lado, assim, tem que segurar, agarrar e olhar para frente, né? E voar. Ai, nossa, que incrível. Eu acho que uma inspiração, assim, que é diária, assim, eu acho que é a resposta que a gente vê nas crianças através do brincar, né? Então, eu acho que é uma retroalimentação, assim, quanto mais eu brinco, mais eu tenho vontade de brincar, porque eu acho que pelo brincar a gente pode deixar esse mundo mais azul, esse mundo mais colorido, e com certeza fazer com que as crianças consigam também ter a sua potência máxima ali através do brincar, que é gentil, né? Então eu acho que é uma estimulação de uma maneira bem gentil, mas principalmente uma nutrição de maneira gentil, né? Porque é uma nutrição do que é legal, do que eu posso exercitar, do que eu posso planejar, do que eu posso executar no brincar, do que eu posso pensar em estratégias. O brincar, assim, tem infinitas possibilidades, né? Então, uma criança que brinca, realmente ela pode repensar aquele brincar várias vezes. Às vezes a gente fala assim, nossa, ele ama brincar de bola. Não, você dá a bola para ele, ele fica um tempão. Cada hora que a criança está jogando a bola, ela está recebendo uma informação diferente. Então, por mais que seja o mesmo brinquedo, a brincadeira, cada hora vai dar uma informação diferente.
Então, acho que isso é muito, é dado assim de uma maneira muito natural para a criança. Eu acho que isso é legal. E o que que acontece no cérebro da criança e já pensando na fase adulta, né? Porque a gente tem as conexões, né? Tudo que acontece durante o brincar. E a gente tem certeza que uma criança que brinca muito vai ser um adulto sadio, né? Assim, um adulto equilibrado, emocionalmente equilibrado, com as relações muito favoráveis, né? Exatamente, Dani. Eu acho que fica muito claro, assim, que a gente está trabalhando a parte motora no brincar, né? Então, às vezes fala assim, nossa, é um exercício motor o brincar, né? Porque a criança está jogando, então está tendo força, ou ela está recebendo a bola, ou ela está acertando o pino de boliche, ou ela está pulando, ou ela está fazendo qualquer que seja o movimento. Mas a gente também, com essa resposta que o brincar dá para a criança, a gente tem o nosso exercício emocional. Porque a resposta vai ser sempre uma surpresa. A gente não sabe se a gente vai acertar a cesta, se a gente vai chutar no gol, se a gente vai conseguir ficar num pé só na amarelinha. Então a gente está exercitando a nossa emoção o tempo todo. A gente também está falando assim, poxa, mas esse daqui não deu certo. Deixa eu tentar de novo. A gente exercita a nossa persistência, a gente exercita a nossa forma de repensar aquele movimento para dar certo, então o nosso otimismo, né? Tudo isso está sendo exercitado também no brincar. Ele não é puramente motor, ele é social, porque ele pode também envolver outras pessoas, ele pode envolver outras crianças, outros adultos de referência, que é quando a gente usa, né, a hashtag o brincar nos faz iguais, que é quando a gente está brincando junto, a gente está ali, né, de igual para igual. E exercita muito a parte emocional. Então, quando a gente fala assim, poxa, aquela criança gosta muito de ganhar na brincadeira, mas quando ela perde, ela não gosta, ela para de brincar. Então, eu vou ficar exercitando ela perder? Não, eu vou ficar exercitando ela ter experiências diferentes. Eu posso começar com um empate. Ah, empatou, olha, nós dois ganhamos. Aí depois ela ganha, depois eu ganho, e a gente vai criando um repertório. Para quando ela perder, por exemplo, no ambiente de convivência, uma pracinha, no recreio do colégio, na casa dos primos, onde ela tiver a experiência de perder, ela já tem um repertório ali para saber o que fazer. Ah, quando eu perco, eu tento de novo. Agora, quando eu perco, e aí se a gente fala assim, não, mas a gente vai jogar e você vai ganhar. A gente dá mais repertório só de ganhar. Então é legal a gente falar assim, ah, você perdeu e eu ganhei. Eu estou muito feliz. Você quer tentar de novo? Aí a gente vai fazer de novo. Né? Então eu acho que esse exercício emocional também é muito importante para a gente também estabelecer diálogos na adolescência. Eu falo que cada brincadeira, né, cada pergunta respondida na infância é um diálogo que a gente abre na adolescência. Espetáculo. Se a gente impôs muito na infância, no adolescente, a gente não vai conseguir impor, então a gente vai afastar. Então, se eu respeitei na infância, se eu construí diálogos, se eu fiz pontes, essas pontes permanecem na adolescência. Se a gente se conecta na infância, a gente vai estar conectado na adolescência, né? E a gente está preparando. Essa conexão é muito clara. O brincar nos conecta, né? E a gente está preparando um adulto resiliente, um adulto persistente, um adulto que sabe que faz parte da vida, né? Nem sempre ele vai sair ganhando, né? Exato, exato. E é super engraçado, Dani, porque às vezes vem alguns pais assim e falam assim, ah, ele não sabe perder. Eu falo assim, ah, e quando o seu time perde, qual que é a sua reação? Nossa, nem fala comigo e tal, não sei o que. Eu fiz assim, então pera lá, né? Vamos começar aqui do começo, né? Legal demais. Então, às vezes também, né, tem muito disso da gente exigir da criança algo que às vezes também a gente, né, não curte muito. A gente também não curte perder, né? A gente exige demais das crianças, né, na verdade. Muito, muito. Acho que tem uma exigência aí que às vezes se a gente colocar em comparação, assim, se a gente tivesse colocado um adulto naquela situação, às vezes o adulto se sairia ainda com menos repertório emocional do que a criança se saiu. Às vezes a gente fica achando que a criança é um mini adulto, né? A forma como reage tem que estar preparado para tudo, né? Assim,
E o brincar proporciona isso, né? A gente estabelecendo as relações, criando essa conexão. E eu acho muito lindo quando você fala também que o brincar nos faz iguais. Porque quando a gente vê um grupo de crianças brincando, não tem diagnóstico, não tem história, assim, não tem genética envolvida. São relações sendo construídas, né? Exatamente. O social predomina, né? Aquela relação social é que vai predominar. Eu acho que isso, com certeza, assim. E uma das coisas que você falou, né, também, você falou assim, por exemplo, o cérebro de uma criança que brinca e de uma criança que não está brincando. Essas conexões também, elas ficam muito mais fáceis da gente memorizar quando o movimento é brincante. Então, às vezes, a gente fala, né, para eu memorizar um movimento, eu preciso, por exemplo, de 400 repetições. Então, nossa, de 300 a 400 repetições para eu memorizar esse movimento. Se esse movimento for brincante, eu preciso entre 10 e 20, porque eu já memorizo rápido. Por quê? Porque tem um significado aquele movimento brincante. Então, uma criança que brinca também tem uma memória que é mais fácil de ser resgatada. Eu já lembro. Eu acho incrível quando às vezes a gente fala, né, para uma criança assim, putz, agora, né, no final do atendimento não deu para a gente brincar de boliche, mas na semana que vem a gente brinca de boliche. Na semana seguinte, a criança já chega e faz, hoje é boliche, né? Aí eu falo, gente, às vezes eu preciso até anotar para eu já estar em sintonia. Eu falo assim, não hoje é boliche, a tia não esqueceu, né? Porque a criança, É um na hora que ela tiver, ela vai compromisso. falar, é boliche. Isso é muito bom. E é tão compromisso que você fala muito, né? Que o adulto ele finge que tá brincando, a criança brinca de verdade, né? Porque o pessoal fala do faz de conta, né? Não, a gente vai brincar de faz de conta, vamos brincar de faz de conta. Eu fiz assim, não, quem tá fazendo de conta é o adulto, a criança tá fazendo de verdade. Fiz assim, quem nunca brincou de faz de conta de uma papinha de massinha e tal, e a criança, pá, botou na boca? Porque ela tá fazendo de verdade, né? A gente é que tá fazendo de conta, né? É isso mesmo, maravilhoso. E a partir de qual idade, Daphne? Assim, eu sei a resposta, né? Mas a partir de qual idade que a gente pode brincar com um bebê, um recém-nascido? Eu tenho a minha parte acadêmica, né, minha parte de pesquisa, eu fui diminuindo a faixa etária a cada vez que eu me formava em outro projeto. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu estudei os 2 primeiros anos de vida. Aí eu fiz assim, gente, muita coisa nesses 2 primeiros anos. No doutorado, eu fui para os 6 primeiros meses. E no pós-doc, eu fui para os 2 primeiros meses, porque eu queria vir de onde vinha esse movimento brincante. Que a criança, assim, às vezes a gente fala, mas quantas vezes eu preciso fazer esse movimento com a criança? Eu falo até ela memorizar. Ela memorizou, ela vai fazer isso o tempo todo, porque ela vai brincar esse movimento. E é interessante porque intraútero, o bebê já brinca o movimento. Ele já chuta a barriga da mãe e volta. Chuta a barriga da mãe e volta. Esse chutar, uma sequência, é o brincar o movimento. Então, às vezes, ele está brincando com o cordão umbilical. Quantas vezes, né, a gente vê a criança segurando o cordão, a gente vê a criança chutando, a gente vê a criança fazendo cambalhota. Tudo isso é muito legal. E a partir do nascimento, o brinquedo mais legal que a criança tem é o próprio corpo. Então ela está aprendendo assim o que fazer fora daquela água que ela estava, que era o líquido amniótico. Agora ela está no ar. Então, ela está querendo fazer vários movimentos. Então, deixar a criança, às vezes, contornadinha, né, com os pés perto, a mão pertinho, a gente vai ver que a criança começa a fazer movimento com a mão, começa a pegar o pé, pega o pé e daí vai caindo assim para o lado, até que aprende a rolar. Então, cada movimento vai ser super importante para a criança. E a gente, né, chegar, olhar de pertinho, daí faz como se fosse um arco-íris para um lado e para o outro. Tudo isso vai ser super legal. Essas brincadeiras de bebês, né? A gente às vezes acha, não, tipo, a coisa mais banal, né? E às vezes a gente não entende o que existe por trás dessa brincadeira, né? O de aparecer e esconder, né? Assim, Nossa, mudar de voz, né? E a criança, ela repara. Isso é muito legal. Por exemplo, hoje mesmo eu avaliei um pequenininho de 3 meses. E aí eu estava fazendo um som, daí eu quis linkar com o movimento. Então eu estava fazendo e chegava com a perninha pertinho dele.
pegar aqui, ó. Aham. Ele tava assim, e eu pegava a perninha dele e fazia... Dali a pouco eu só fiz... Ele foi com a perna. Ele fez. Então, como é legal quando eles vão linkando também, né? Alguma musiquinha que a gente canta, né? Algum barulho que a gente faça, e aí linka com o movimento. Tudo isso é brincar o movimento, né? A gente dá significado para aquele momento. E uma coisa que você fala muito também, eu tô recapitulando assim, todas as lives que eu já assisti com você, algo assim que não, a gente não pode sair sem falar, né? E eu sou encantada, porque às vezes você é questionada por outros profissionais de você, como fisioterapeuta, atuar no brincar. O que é isso? Explique isso pra gente, por favor. Não, gente, essa daí eu também eu me divirto cada vez que aparece, que eu penso assim, gente. Mas olha, é só para eu falar em voz alta o que eu sinto quando eu estou brincando. Daí, beleza, eu falo em voz alta, né? Porque eu acho que não tem por que a gente justificar entre adultos o brincar. O brincar é da criança. Então, se eu trabalho com criança, não tem como eu fazer diferente. Daí eu falo assim, gente, tá, na fisioterapia, se eu não botar, né, a criança para ir levar uma frutinha de um lado para o outro, para ir empurrando um carrinho, eu vou falar para ela fazer 3 chegadas até a parede, gente? Como assim? Nem eu quero fazer 3 chegadas até a parede, gente. Como que a criança vai querer fazer? Porque é significado. Então, não tem como eu falar que o brincar é de determinado profissional. O brincar é da criança. Quem se relaciona com a criança, se relaciona brincando. E isso também acontece, às vezes, quando eu vejo uma preocupação grande também das famílias. Poxa, mas quanto tempo eu preciso brincar? Porque em algumas famílias a gente tem aquela cultura de brincar é você sentar de índiozinho no EVA com a criança. E não é. Todo o tempo a nossa criança está brincando. A gente se coloca ali disponível para interagir de uma maneira brincante. Então, se eu estou fazendo o bolo, aquilo pode ser uma brincadeira. Se na hora do banho a gente está fazendo uma bolinha de sabão, já é um horário de brincadeira. Se eu estou no carro e falo assim, agora a gente vai achar uma árvore com flor roxa. Aí aquilo já é uma brincadeira. Vamos ver quem é que vai passar aqui um carro vermelho. Quem vai achar primeiro um carro vermelho? Já é uma brincadeira. Não necessariamente eu ficar sentada no EVA caracteriza o brincar. Então, algumas vezes, os profissionais também entendem isso. Mas será que ela vai fazer o brincar por etapas, né? O brincar de uma maneira mais uma atividade dirigida. E não, o brincar é de livre escolha da criança. Então, esse brincar de livre escolha da criança é onde a gente também consegue trabalhar bastante autonomia. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, essa criança precisa de mais independência e autonomia. Aí eu falo, então você vai brincar com esse brinquedo, com essas regras. Aí a criança faz, não. Eu falo, olha, tá vendo? Ela não gosta de brincar. Na verdade, ela não gosta de seguir ordens, né? Porque isso aí foi uma ordenação, né? Que você fez ali, você não ordenou que ela brincasse, né? Você não convidou, né? Então, a hora que eu falo assim, do que você quer brincar? Brincar livre. A criança escolheu o brinquedo. Olha que autonomia. Uma criança escolheu o brinquedo. Pra gente que oferece o brincar, parece uma coisa simples. Mas algumas crianças que fazem terapia desde pequenininho, elas são muito acostumadas a brincar do que é sugerido, do que é colocado para que elas brinquem. E às vezes na escola, isso faz muita falta. Porque daí chega, os outros amiguinhos falam, eu quero brincar disso, eu quero brincar daquilo. E a criança sempre tem que ir brincar do que os outros estão propondo para ela brincar. E não, a primeira forma de eu colocar minha autonomia no brincar é eu poder escolher o meu próprio brinquedo e como eu vou brincar com ele. Então, eu vou brincar disso e assim, desse jeito. Ah, legal. Olha o quanto de autonomia que tem uma criança, como ela está encorajada de escolher o brinquedo, de colocar as regras, né? É um encorajamento que eu acho que é lindo isso. O envolvimento dela vai ser muito maior, né, do que possivelmente naquela atividade dirigida. E a gente aqui no papel de família, a gente tem que achar esse equilíbrio, né? Qual o momento que eu vou fazer uma terapia, um brincar dirigido, que na verdade eu busco o desenvolvimento, né? Assim, eu estou fazendo aquela estimulação essencial. E qual o momento que eu preciso trabalhar o ser humano, né? Que é através do brincar.
Exato. E aí uma forma da gente fazer é fazendo os combinados. Ah, você vai escolher o brinquedo agora. Daí a criança escolhe, ah, eu quero brincar de Lego, né? De monta-monta. Legal. Agora eu posso escolher? Aí eu posso colocar um brinquedo mais dirigido, mas aí a gente combinou, cada um escolheu uma hora. Então eu fiz ali uma interação, um combinado, e a criança, obviamente, vai se sentir super respeitada, porque ela escolheu também. Então, beleza, eu colocar depois uma atividade um pouco mais dirigida, porque eu também dei liberdade para ela escolher a atividade anterior. E vai aí acontece aquela troca, né? Aquele respeito e, né, as relações sendo construídas verdadeiramente, né? Nossa, com certeza. Eu acho que isso também a gente vai abordando os valores na brincadeira, né? Então, o quanto a gente está dando importância para aquele momento, o quanto a gente está, se tem uma regra que foi combinada, o quanto a gente está respeitando essa regra. Às vezes a gente fala assim, ah, não, mas pode ir 2 vezes. Que sinal que eu estou passando para a criança? Que ela pode burlar a regra. Agora, se você, ah, você quer ir 2 vezes? Então tá bom, mas eu também vou 2 vezes. Olha que interessante, a gente colocou em pé de igualdade de novo. Aí, beleza. Você quer ir 2 vezes? Sem problema, só que eu também vou. Então, olha o quanto a gente está trabalhando o emocional, o quanto a gente está trabalhando o respeito às regras da brincadeira, né? Maravilhoso, Daphne. E voltando um pouquinho sobre os profissionais, né, é um assunto que eu gosto muito, que na verdade eu aprendi muito nessa jornada de mãe, né? E às vezes até as pessoas me chamam de mãe brincante, porque é algo que me conecta Ah, muito com que meu legal. filho, né? É através do brincar. E assim, o sucesso, o resultado, o alcance do desenvolvimento pode vir muito maior quando o profissional brinca, né, com aquela criança. Eu acho, sabe por quê, Dani? Porque também tem vários estudos que mostram que quando a criança está estressada, quando a gente, por exemplo, insiste em algo que a criança não tem, eu brinco que são fichas de sucesso que a criança aposta. Então, se eu tô, né, jogando a bola e eu tô acertando a cesta, eu tô acumulando fichas de sucesso. Uma hora que eu não acertar, beleza, eu tenho mais ficha para apostar. Agora, se uma criança tem dificuldade para alguma coisa, né? Para alguma, por exemplo, acertar a bola, e aí a gente fala, não, hoje a gente vai fazer até você acertar. Ela não tem ficha de sucesso. A gente está fazendo mais um fator estressante do que um fator que vai desenvolver, que vai estimular. Então, eu acho que esse fator estressante também é algo que tem um impacto, também é algo que tem um impacto muito grande para essa persistência da criança ao brincar. E aí a gente aumenta a resistência e diminui a persistência. É totalmente desestimulador, né? Ficar insistindo e Isso. persistindo. E eu vejo muitos comentários em grupos de famílias que falam, né, gente, meu filho só chora na físio, meu filho não quer fazer fono, né? Porque o brincar não está envolvido. Porque se tivesse, aquela criança estaria ali, radiante, brincando, né? Acho que o brincar ele dá um contexto, né, Dani? Ele dá um significado. Então, obviamente, eu vou querer fazer, porque tem um valor aquilo, tem um significado aquilo, tem um contexto. Agora, o fazer pelo fazer não tem contexto, não tem significado. Ah, então acho que eu não quero. Eu vou querer quando, né, tiver um porquê de eu fazer aquilo, né? Quando tiver um envolvimento, é aquilo que você falou. Você envolve, você conecta a criança àquela atividade. E aí aquele significado é que vai fazer com que a criança persista, que ela suporte, às vezes, não ter o resultado que ela esperava, mas que ela tenha a persistência de ir até o resultado que ela espera, porque aquilo é muito importante para ela. Então, esse significado é que vai fazer diferença. Maravilhoso. Gente, nós estamos aqui num bate-papo espetacular. Quem tiver dúvidas, quem quiser comentar, nós estamos aqui super à disposição para dialogar mesmo, né? Assim, é muita conexão aqui. Eu sou apaixonada com a Daphne. Sou fãzona de carteirinha mesmo, não vou mentir. Que Mas bom. é maravilhoso, é muita honra, né? Estar aqui conversando na Semana Mundial do Brincar. Daphne, Dani, assim, ah, sim, claro.
Eu acho que tem um dado também que é muito importante, principalmente quando você traz que é a Semana Mundial do Brincar, tem alguns grupos que a gente poderia aumentar o nosso olhar para proteger mais os momentos de brincar. Segundo a ONU, pela Convenção dos Direitos da Criança, a gente tem alguns grupos que ficam mais vulneráveis, onde a gente diminui o tempo de brincar. Os grupos são as meninas, porque as meninas, elas são mais requisitadas para ajudar em casa, então a gente também deixa o brincar mais ameaçado das meninas, então uma questão de gênero. As crianças que têm deficiência, a gente também tira o brincar livre e coloca mais a atividade dirigida, então a gente também diminui a participação e os momentos de brincar. A gente pode sim aumentar esses momentos e deixar com que eles sejam protagonistas desse momento. As crianças em vulnerabilidade social, então também que às vezes são levadas a trabalhar mais precocemente, e as crianças que são imigrantes, então que às vezes chegam e têm a barreira da cultura. Então também a gente tem momentos de brincar diminuído. Então, através dessa informação, a gente pode ter o olhar um pouco mais dirigido para esses grupos, para que a gente ainda proteja mais ainda os momentos de brincar, para que a gente deixe ainda mais tempo de brincar disponível para esses grupos. Que sucesso, que espetáculo. Eu não tinha essa informação. Não mesmo. Olha, tá vendo? Porque fica ameaçado o tempo de brincar. Verdade. Olha que é algo sério, né? Então a gente tem que ter o nosso olhar voltado para esses grupos para que a gente proteja e fale assim, mas será que não pode alongar um pouquinho mais esse tempo de brincar, né? O que a gente pode fazer para proteger essa criança que está em vulnerabilidade enquanto ao tempo de brincar? E daí, quando a gente pensa, por exemplo, numa situação, né? Você fala muito, né? Que não é o brinquedo, é o contexto, né? A brincadeira que importa naquele momento. E a gente pode trazer um pouco as famílias de vulnerabilidade social, que não tem, às vezes acha que precisa comprar o melhor brinquedo. Não é isso, né? Exato. Eu acho super interessante, assim, às vezes eu falo assim, qual que é o brinquedo preferido do seu filho, né? E os pais vêm até meio sem graça, assim, às vezes é uma garrafinha com feijão dentro. Eles falam, gente, a gente até tem brinquedo, mas ele amou essa garrafinha com feijão dentro. Ele amou essa garrafinha que tem, né, umas bolinhas coloridas, ou aquela que tem água e glitter dentro, né? Aqueles brilhinhos e tal. Então, é muito mais o significado do brinquedo do que o valor financeiro desse brinquedo, né? Então, às vezes é uma naninha que a criança tem e daí a gente brinca de achou, brinca de esconder as coisas e achar. Às vezes é um Tupperware que a criança guarda ali, um chocalho que ela ama. Então, é algo assim muito mais, né? O que você falou, muito mais se amplia no contexto do que a gente concentra no brinquedo. É o significado daquele objeto, né? Pode ser qualquer objeto. Uma caixa de papelão que vira um foguete e a pessoa vira um astronauta. Não, Basta certeza. imaginação, Olha aqui, né? ó, pra você ter uma noção. Olha aqui o que os meus filhos fizeram. Ó, uma cadeirinha. O Aquaman tá super posturado na cadeirinha de papelão. Que maravilhoso. E a minha filha fez esse daqui, ó, que também ela botou até uma asa, porque era da Elsa. Aí também, ó, na cadeirinha, eles que fizeram, você Que acha? lindo. E às vezes também acho que ressignificar o brinquedo, né? A gente tá falando tanto de significado. Eu tinha a minha primeira boneca que eu amava, assim. E a minha filha não se interessou muito por ela. E a gente ama muito aquele filme Avatar. Aí eu falei assim, não, a gente vai ressignificar essa boneca, que ela vai ter um significado também nessa família que vai continuar aqui, gente. Pintei minha boneca de Avatar. Ela virou um mini Avatar. Que espetáculo. Aí fica tudo aqui. Aqui, ó. Gente, Então, que acho que é inspiração, isso, né? fala a verdade. A gente vai brincando com o que tem aqui e o que significa pra gente, né? Então, para mim, os meus filhos sabem o quanto é importante esse projeto das cadeirinhas de papelão para posturar as crianças para brincar. Então, eles falaram, mamãe, a gente também quer fazer uma cadeirinha. E daí eles posicionaram os bonecos deles. Na hora de fazer também o bebê avatar, eles estavam aqui, pintavam e fizeram a trancinha, tudo. Então, eu acho que é aquele momento.
E teve um que a gente fez também, que eu achei super bonitinho, que eu vi na internet também, achei bem legal, e falei, vamos fazer. Que é com aquela embalagem de sabão líquido, que a gente lava roupa e tal, né? Uma embalagem grande, e era um microscópio. Ah, eu vi! Aí a gente fez e tal. Aí a gente, demorou a tarde inteira para fazer, eles falaram assim, mamãe, aí agora só amanhã a gente vai brincar. Mas eles já tinham passado a tarde inteira fazendo, sabe? Aí eles, mamãe, agora brincar com isso vai ser só amanhã. Tipo, a gente já tá cansado de fazer. E já foi uma mega brincadeira fazer o negócio. Eles, não, agora a nossa brincadeira hoje foi fazer. Amanhã a gente vai brincar com ele pronto. Eu fiz excelente, né? É isso. Do jeito que for melhor para todo mundo, né? Eles falaram, Planejaram para o dia seguinte. Planejamento, né? Aí já vem contexto, planejamento, né? Com certeza. Um tema muito importante da gente falar é sobre o uso de telas, mas antes da gente entrar nas telas, eu acho que a gente poderia falar sobre, ao invés do adulto falar não faça isso, não faça aquilo, o que a criança pode fazer, né? Dar um reforço positivo e abrir o leque de oportunidades. É verdade. Uma das queixas assim, fala assim, nossa, parece que ele não entende o não. Parece que o não, a hora que eu falo não, aí que ele faz mesmo. Porque, na verdade, a nossa cabeça, ela não entende o não como uma negativa quando ele vem como um alerta. Ele vem só simplesmente como um alerta e a gente escuta o resto. Quer ver? Não pensem num elefante rosa. Não pensa no elefante rosa com um lação azul, sabe? E uma unha pintada de vermelho? Sei, não pensa. No elefante rosa com laço azul, a unha pintada de vermelho. Todo mundo pensa. É impossível a gente falar assim, não vou pensar no elefante rosa. A hora que eu fecho o olho, tá o elefante na minha frente, né? A gente já deu até nome pro elefante. Então, não tem como o não já vir e já impedir algo. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, não risque a parede, a gente já pode dar informação de alerta. Vamos riscar o papel? Pronto, já dei a estratégia. Ao invés do não, risca a parede. Porque o não, eu escuto alerta, risca a parede. Eu não escuto não faça e o risque a parede. Eu escuto só o não como um alerta. Então, eu fico em alerta, risque a parede. Então, olha o quanto a compreensão da frase faz total diferença na ação da criança. E aí a gente vai falar assim, não, mas ele não entende o não, porque eu falo não toda hora. Mas se a gente falar não toda hora, a gente só está em alerta com o que não pode fazer. Se a gente colocar as estratégias, aí sim. A gente fala assim, não pula no sofá, a gente faz, opa, bora pular no chão para ser mais alto. Bora pular, vamos ver quem vai passar debaixo da cadeira. A gente já dá a solução. A gente já dá outras estratégias. Porque daí a criança também vai pensar em estratégias. Ela não vai pensar em como evitar, mas em como se divertir. Porque a criança não é programada para pensar em evitar. Ela é programada para pensar em explorar. Então, a gente falando que ela não pode fazer, a gente só está diminuindo o repertório, né? E daí ela fica, agoniada para fazer coisas. Gente, e não é fácil. Porque, assim, tem momentos que, assim, eu fico pensando, e agora? Qual vai ser a minha saída nesse momento, né? A gente tem que ficar construindo e arquitetando, né? Jogando, de uma forma que tudo fique mais fácil e que as coisas fluam de uma maneira mais leve, né? Exatamente. Eu gosto muito, por exemplo, de pedir ajuda para alguma atividade em casa. Então, isso também, às vezes eu falo, eles estão agitados e tal, daí eu falo assim, olha, eu tô vendo que esse chão aqui não tá do jeito que a gente queria. Vamos dar uma varrida? Vocês me ajudam? Vamos usar essa energia aí, vou botar uma música e aí a gente vai varrer o chão, beleza? Por quê? Porque daí a gente engaja a criança numa situação de movimento, no contexto e sendo ritmado pela música. Ao invés de eu falar, para, então de repente a criança está um super agito, e aí eu vou falar, para, como que a gente cessa? Não, a gente faz o ritmo ir diminuindo e ir criando algo no contexto para ir fazendo com que a criança foque, com que ela tenha atenção. Uma criança que se movimenta por 20 minutos acessa áreas cerebrais muito importantes. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, vai começar agora, né, Dani, aula online. Muitas crianças ainda continuam em aula online.
E às vezes, as primeiras matérias que são retiradas são artes e educação física, onde eu me expresso. Então, onde eu me expresso em movimento, onde eu me expresso em grafia. E ficam só as atividades dirigidas. Então, às vezes, fazer 20 minutos da criança fazendo ou uma corrida no sofá, ou uma atividade que vai passar por debaixo de um túnel de cadeiras para chegar no quarto, ou alguma coisa que a criança tem que arrumar o quarto dela para daí sim ter a aula online. 20 minutos de atividade me garantem ali um tempo maior de atenção e concentração. Porque eu acordei o meu corpo e agora eu me atento mais. Maravilhoso. Um comentário aqui. Eu vejo que o profissional precisa buscar didaticamente como utilizar meios para interação com a criança. Muitos têm essa dificuldade de se interagir com a ludicidade. Comentário da Monique, fisioterapeuta. É aquilo que a gente comentou do profissional, né? Isso, é. E às vezes, né, se tem alguma dificuldade em brincar com a criança, porque também eu escuto às vezes, Dani, por exemplo, assim, eu me sinto meio bobo brincando com a criança. Eu sinto um pouco de vergonha de fazer algum som de, às vezes no Tio Lobato, né, e fazer algum som de bicho e tal. E aí eu falo assim, olha, a gente pode começar acessando o seu lado brincante, porque todo mundo já foi criança um dia. Então, eu não sei brincar com criança. Um dia você soube, porque na tua idade de criança, você brincou com crianças. Então, para a gente resgatar essa informação, o que você gostava de brincar quando você era criança? E às vezes isso, você já vê a expressão da pessoa mudar. Fala, nossa, eu adorava brincar de pique-esconde. A expressão da pessoa mudou já. Ela já resgatou. Aí ela já fica mais confortável para aquele momento de brincar. Porque a gente ouve relatos, assim, verdadeiramente, às vezes de família, que não sabe, que não tem um jeito para brincar e que não se sente bem, né, confortável. Isso, e que eu acho que é legítimo, que a gente tem que acolher, porque a gente também não pode deixar uma situação desconfortável para o adulto que está brincando. Né? Então, eu acho que a hora que a gente está brincando, todo mundo tem que ali estar se divertindo, porque a criança vai sentir se o adulto está fazendo alguma coisa forçada, a gente vai diminuir o tempo de brincar, porque, obviamente, aquilo vai exigir muito esforço do adulto. Então, vai ser um esforço muito grande, porque ele não está confortável com aquela situação. Então, o mais importante é tornar confortável. Às vezes fala assim, olha, não, mas eu não quero brincar mesmo, eu adoro brincar, fazer coisas na cozinha. Beleza, então o seu momento com o seu filho vai ser na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã. Vê o tempo que você pode se organizar para ter aquele tempo com o seu pequeno na cozinha, porque obviamente vai ser um pouco mais alongado esse tempo, né? Não vai ser uma coisa rápida de fazer um almoço, fazer uma janta. Mas em algum momento, onde ele pode entrar, então, para estar no momento de seu prazer, que é o momento na cozinha? E aí a gente vai começando a brincar mais. E daí é interessante, porque daí a criança vai colocando também elementos brincantes na hora de fazer um bolo, na hora de fazer a salada. Eu vou colocar o olho aqui de tomatinho cereja. Eu vou fazer uma boca com o pepino. Né? Então, tudo isso também vai sendo trazido para alguma atividade que o adulto também está confortável. E depois a gente vai alongando esses momentos. Né? Eu acho que a gente negar que tem alguns adultos que têm um pouco mais de dificuldade é a gente impedir que eles brinquem. Então, a gente ter estratégias é convidar para brincar dentro de um ambiente que está confortável para ele. E, querendo ou não, tá criando conexão, né? Assim, seja na cozinha, seja numa área de serviço, seja de alguma forma, né? Assim, importante e deixando as coisas fluírem mesmo naturalmente, né? Porque não realmente precisa ser respeitoso, precisa ser empático, né? De ambos os lados, né? E eu acho que as crianças, elas sentem muito, assim, quando o adulto está fazendo alguma coisa que ele curte. E às vezes o que eu escuto de relato depois de dar essa sugestão, assim, é falar assim, nossa, eu achei que ele não fosse, né, querer brincar disso, sei lá, de fazer alguma coisa na cozinha, e ele se concentrou tanto, porque daí a criança vê a importância que tem aquele momento para o adulto. E aí ele se dedica assim com tanta concentração, né, com tanta... ele se acha importante de estar ali naquele momento, que é um momento importante para os pais, né? Eu acho que isso é bem divertido. Isso. Daphne, a Estela
Ela gostaria, a gente ainda vai falar sobre a tela, hein? Nós temos tempo. A Estela, ela tá com uma pergunta aqui que no caso de crianças que têm resistência cognitiva, tem dificuldade de aceitar as propostas de brincar? Quando tem cortou um pouquinho, Ela, tem alguma deficiência intelectual? a Como Estela que é? falou, e no caso de crianças que têm, ela escreveu resistência cognitiva, tem dificuldade de aceitar as propostas de brincar? Eu acho que quando a gente tem alguma criança que tem uma dificuldade de compreensão daquele momento do brincar, o que eu utilizo muito é o brincar simbólico de alguma atividade que a criança está passando no cotidiano dela. Então, às vezes, a gente fala assim, poxa, essa criança, ela não está compreendendo tanto um quebra-cabeça, um monta-monta, que a gente precisa, na verdade, planejar, executar, mas eu já sei onde vai chegar na hora de fazer o monta-monta. Eu já tenho mais ou menos onde vai chegar. Então, eu vou colocar para essa criança mais alguma informação para ela saber onde vai chegar. Então, eu posso mostrar um castelo e falar, vamos fazer um castelo? Ou eu vou fazer um link com algum personagem que a criança goste. Então, as crianças estão curtindo bastante agora aquele Patrulha Canina, né? As crianças vêm bastante com esses personagens. Eu falo, vamos fazer uma casinha para o cachorrinho da Patrulha Canina, né? Para o Chase, para a Sky. A gente vai acabando sabendo os nomes, né, dos personagens. Eu falo, gente, a gente vai tendo que saber os nomes assim. São, às vezes são estrangeiros, né? Então são os nomes. Não, beleza, então vamos lá, é o Sky, a Chase, o Rubble, né? E tava aquela cachorrada ali para dizer, não, bora lá e vamos fazer uma casinha para eles. Aí a gente dá significado mais perto do interesse da criança. Hoje a gente vai fazer uma comidinha para dar para o seu dinossauro, que está sempre com você. Então a gente vai fazer uma comida para dar para ele. Nham, 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 nham. A gente pega algo que está presente no dia a dia dessa criança e transforma numa brincadeira. Então, ele ama esse carrinho. Ele só vem com esse carrinho. A gente vai fazer uma montanha para esse carrinho. A gente vai fazer um túnel para esse carrinho. Um túnel com a minha perna, um túnel com o meu braço. Aí eu vou conectando os meus movimentos no brincar que ele já me deu alguma dica. Se eu começo do zero, se eu começo com uma brincadeira que pode até ter um significado para mim, mas fica muito distante daquela criança. Então é super importante eu saber da rotina daquela criança, se tem alguma música que ela gosta, se tem algum personagem, né, algum boneco que ela tenha no quarto, porque daí isso vai trazer mais perto para eu colocar um momento brincante linkado com uma informação que essa criança está trazendo. Então, linkar com algo que já está presente, aí eu consigo criar em cima. Você me fez lembrar que eu utilizo a risada do George, Peppa Pig, na hora de escovar os dentes. Gente, porque aqui, assim, quer se escovar sozinho, né? Autonomia. Escova sozinho, mas atrás fica tudo sujo. Aí, de vez em quando, vamos lá, é o George, é a Peppa Pig. E aí começa a risadinha, aí vai escovando o dente. Aí vira brincadeira, né? Exato. Você deu significado para o movimento, né? Ao invés de você falar, não, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Não, você fez uma risadinha do George e pronto. Daí, beleza. Amei, muito bom. É isso mesmo, é o ser brincante, né? A gente vai despertando aos poucos. Uma outra dúvida, Daphne, a Ana perguntando, criança com baixa visão, se tem uma dificuldade do brincar. Tem, porque às vezes a gente coloca brinquedos que têm uma alta complexidade e baixo contraste. O que vai ser isso? A gente sempre vai procurar para a criança que tem baixa visão um alto contraste. Então, cores que vão se contrastar. Tem um Instagram que chama B. Lopes Márcia, que é super legal. Ela posta vários brinquedos com adaptação. Por exemplo, sabe aquele brinquedo que a grande maioria das crianças tem que parece uma girafa? Aliás, é uma girafa e você vai colocando as pecinhas dentro dela e cai pelo pescoço. Uma girafinha amarela e tal. Olha só o que ela fez. Ela pegou essas fitinhas coloridas, essas daqui, ó, que parecem durex, né, colorido, Sim. e colocou ao redor do quadrado.
E a criança pegava e colocava ali. Então, é você chamar atenção com um contraste de cores e uma baixa complexidade de estímulos. Então, às vezes, a gente brincar na frente de um armário como esse, ó, eu coloco a minha brincadeira aqui, porque daí o fundo vai ser preto e o meu brinquedo tá aqui amarelo. Então, eu aumento o contraste e diminuo a complexidade. É muito diferente, por exemplo, ó, de brincar para esse lado, ó, que tem muita informação. Aí, se eu ponho muita informação e a girafinha ali, vai ficar tudo meio que perdido. Então, eu destaco o brinquedo numa parede que o que eu tiver de menos estampa, menos informação visual, complexidade visual, um alto contraste. Então, menos complexidade e alto contraste. Aí a gente vai vendo quais são os brinquedos que vão chamar atenção, né? Isso tudo vai ajudar a participação da criança, porque também às vezes a gente fala assim, poxa, eu dou um brinquedo para aquela criança, mas ela já logo chacoalha e joga. Por quê? Porque não tem um apelo visual para ela se concentrar no brinquedo. Então, eu colocando... Tem uma outra também que é super legal de fazer. Sabe quando a gente tem, por exemplo, uma folha, olha, que tem vários desenhos. Aí eu queria colocar esse desenho aqui em destaque. Eu ponho uma folha preta e corto só essa janelinha e deixo só esse. Aí eu falo, cadê o bebezinho? Aí eu abro. Aí a criança vai tentar achar, eu fecho a folha preta. Cadê o bebezinho? Aí eu ajudo no foco. De novo, fica um alto contraste e eu baixo a complexidade, porque eu tiro todas essas informações ao redor. Eu foco em um único desenho. E às vezes as revistinhas que a gente tem acesso na banca de jornal, né? Às vezes, é do McQueen, que eles amam, né? Aquele carro vermelho, mas vem 85 McQueen numa mesma folha. Aí a gente fala, ele não está interessado. Se eu colocar essa folha preta só com uma janelinha para um McQueen, eu aumento esse contraste e diminuo a complexidade. Aí essa criança vai se interessar mais por essa figura. Excelente. A Dani Físio, ela perguntou sobre alteração sensorial, defensividade tátil. Defensividade tátil. É quando a criança não quer tocar, por exemplo, sabe na geleca? Né? Naquela moeba, né? Dependendo da textura. Tem Isso, que ou é temperatura, textura, mas que é muito agressivo, porque meio que toma conta da mão, né? Quando a gente bota a mão na geleca. Aí a gente pode colocar um pouquinho uma etapa antes. Por exemplo, a massinha. Por quê? Porque a massinha, ela fica mais concentrada. Então, tem uma informação que chega que eu dou mais conta do que a geleca que meleca a mão inteira. Daqui a pouco, eu faço massinha, aí eu faço a bolinha na minha mão, aí eu coloco como se fosse um carimbo na geleca. Aí volta, massinha na minha mão, apresento a temperatura para minha mão e faço um carimbo na geleca e volto. Porque daí eu vou dando a informação aos poucos e de um jeito contextualizado, porque a gente está fazendo uma bolinha que a gente vai amassar e vai ser a comidinha para não sei quem. Eu vou engajando uma atividade na outra, encadeando uma atividade na outra. E aí a criança vai deixando conhecer novas texturas. É ótimo. Obrigar a criança a ficar com a mão, né, dentro de alguma coisa e tal, não é legal, gente. Então é aos pouquinhos mesmo. Às vezes vai mexer na geleca primeiro com uma colher, né? Às vezes vai mexer primeiro com a colher, aí vai tirar de um potinho, vai colocar no outro. Dali a pouco a gente faz, caiu um pedacinho aqui, você me ajuda a pegar? Aí vai pegar um pedacinho, volta para a panela, aos poucos. Daphne, algo que você comentou uma vez comigo também sobre o quebra-cabeça, que eu achei muito legal. Que às vezes a gente fica querendo que a criança monta o quebra-cabeça, a gente entregou tudo desmontado. E você monta pra mim, né? Aí eu falo, gente, olha, eu vou pegar um vaso, vou quebrar. Você nunca viu um vaso, tá? Eu vou quebrar ele aqui e vou falar pra você, monta o vaso. Aí você vai falar, gente, mas nem vi o vaso montado, eu não sei nem que formato que tem esse. Como que eu vou montar esse vaso? E é isso que a gente faz com o quebra-cabeça com a criança. A gente dá um monte de peça e faz, não, olha, eu te garanto
que vai montar uma cena de um filme. Mas a criança vai falar, mas como, gente? Que tá tudo em despedaço. Quem quebrou isso aqui, gente? Né? Então, às vezes, a gente oferecer inteiro e a criança ir desmontando aos poucos, vai fazer muito mais sentido para ela depois remontar. Né? Agora, eu acho engraçadíssimo, porque daí a gente dá tudo despedaçado e faz, monta, olha, não está interessado. Eu falo, gente, mas vou quebrar um vaso agora e vou te dar para ver se você tem interesse em montar. Eu aprendi isso numa live que a gente fez, achei espetáculo, porque eu fazia isso com meu filho em casa, hoje de ação, né? E a criança fica te olhando, né? Tipo, pois não, né? Vou montar, vai chegar onde isso aqui, gente? É muito verdade, né? É muito verdade. E às vezes a gente faz sem perceber, né? Na maioria das vezes a gente nem entende o que a gente está fazendo, né? E com a melhor das intenções, porque, óbvio, olha, é interessante que ele se concentre, que ele junte pedacinhos e que vai formar um todo. Eu super concordo com tudo isso, eu acho ótimo e tal. Mas a apresentação, a primeira vez que a criança vê, dá um impacto tão grande quando ela vê montado, porque daí sim a gente deu uma referência de onde ela vai chegar. Né? Então, de novo, a gente, no movimento, a gente tem um planejamento, uma execução e a finalização. Se eu mostro onde vai chegar, eu planejo muito melhor, executo muito melhor e chego onde eu queria chegar. Um espetáculo. Algo que eu lembrei que agora também, Daphne, que você fala sobre as oportunidades do desenvolvimento. Por exemplo, se a gente tem uma criança com deficiência, a criança tem 5 anos, mas a gente só brinca com ela com atividades de 2 anos, de 3 anos, achando que porque ela tem uma deficiência, ela não vai saber brincar com uma atividade pareada da idade dela, né? A falta, né, é muito nossa, né, da nossa parte. Fala sobre isso pra gente, por favor, também. Claro. E eu acho também, Dani, que quando a gente fala, né, do brincar e do brincar com seus pares, então se uma criança está brincando com algo que não é o que as crianças na escola estão brincando, na sala dela, que os primos estão brincando, ela também fica deslocada no brincar. Né? Então, eu acho que é super importante que a gente dê as oportunidades relacionadas à idade da criança. Como ela vai brincar com aquele brinquedo, aí a gente pode adaptar. Mas é interessante que ela tenha a oportunidade de ter contato com os brinquedos que estão sendo comentados na idade dela. Então, às vezes, a gente está brincando de aquelas cartinhas Pokémon, né? Que agora voltaram. Era da minha época, depois foi para a época dos meus primos e agora os meus filhos estão alucinados por essas cartinhas Pokémon. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas como uma criança que tem alguma deficiência nas mãos, né, para segurar e tal, vai brincar com a cartinha Pokémon? A gente pode colocar uma tira de velcro e colocar as cartinhas. E ela vai simplesmente puxar e ofertar ali qual que ela sabe do significado lá, que começa a competir, né, com alguns parâmetros que vem na cartinha. A gente pode grifar o parâmetro de maior poder daquela cartinha. A gente vai fazendo adaptações. Agora, se ele chega lá com, sei lá, algum brinquedo que é um chocalho, e tá todo mundo falando da cartinha Pokémon, vai ser mais uma barreira para ele se aproximar dos amigos da sala, para ele se aproximar dos amigos da natação, da pracinha e de diversos lugares. Então é interessante a gente saber do que eles estão brincando na sala. Eles estão brincando com essas tais cartinhas. Ou eles estão brincando, na minha época a gente também brincava de tazo, né? Que eram umas cartinhas que eram redondinhas, assim, que você batia tazo. Então, é legal você estar em contato com a escola para você saber o que está rolando de assunto, o que eles estão brincando, para a gente ir adaptando, para a gente ir tornando aquela brincadeira mais familiar para as nossas crianças, para que elas cheguem e falem, não, eu sei do que você está falando. Eu tenho aqui as minhas cartinhas, né? Eu tenho aqui os brinquedos aqui que vocês estão falando, eu já vi no YouTube, já vi em algum outro lugar. Então, eu acho que isso também a gente facilitar, a gente dar acesso ao brincar na idade que aquela criança está. Isso, e a gente, adulto, não pode parar no tempo, né? Porque às vezes a gente, às vezes, para no tempo, né? E é uma forma de oportunizar o melhor mesmo, né? Buscar na escola quais são as brincadeiras, quais são as atividades que estão sendo feitas e repetir em casa, né? Às vezes a gente pode até antecipar em casa, fazer uma atividade
ensina a questão social, aquelas brincadeiras de roda, né? Brincadeiras com os pares, para chegar na escola a criança já está contextualizada, né? Já está envolvida naquela brincadeira, né? Eu acho que fica um sorriso tão que valida tanto isso, sabe? Que ajuda tanto a gente a persistir nessa apresentação do brincar em casa, porque a hora que a criança chega na escola e é uma brincadeira que a criança conhece, a gente vê na cara dela que ela está muito feliz porque é uma brincadeira que ela já brincou, né? Então eu acho que isso é muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Daphne, vamos conversar um pouquinho sobre as telas? Vamos. Eu acho que cada vez mais na pandemia a gente tem ressignificado as telas, né? Cada hora foi primeiro para ver os avós, às vezes conversar com os amigos da escola, às vezes para ter as aulas. Então acho que a gente brigar com o significado da tela não é algo inteligente de se fazer. Mas eu acho que a gente aumentar as formas da gente aproveitar a tela, aí sim, acho que é algo inteligente de se fazer. Então, às vezes, a gente fala assim, a gente vai fazer, então, essa aula online com o celular ou com o tablet um pouquinho mais distante e a criança, ao invés de sentar numa cadeira, vai sentar num banquinho. Por quê? Porque daí, cada hora que ela se movimentar, ela aumenta a atenção dela. Do lado, a gente pode deixar uma bolinha, alguma coisa para a criança ficar mexendo, ou mesmo uma massinha. Qualquer coisa que a criança ficar mexendo, eu aumento a minha atenção no que eu estou ouvindo. A gente vai fazer agora uma caça ao tablet. Antes da gente ficar no tablet, a gente vai fazer uma caça ao tablet. E aí a gente esconde o tablet, vamos fazer a caça ao tablet e tal. Isso era engraçadíssimo. Eu fiz várias vezes nos teleatendimentos, eu falava assim para os pais, agora me esconde, porque eu estou no celular da pessoa, né? Agora me esconde. E aí eu falava, tá quase, tá me ouvindo, tá ouvindo a tia, tá ouvindo a tia. E a criança ficava procurando. Que legal! Que magnífico! Eu me divertia. E a gente fazia a caça ao tablet. E daí os pais começaram a falar que as crianças ressignificação, né? Porque daí não, o tablet seja escondido. Eu não quero que, não precisa ligar, pode só esconder o tablet, né? Virou uma brincadeira. Quando a criança gosta muito de uma música, deixa ali. Vamos fazer a coreografia de pé. Vamos fazer a coreografia sentado, vamos fazer a coreografia em alguma postura, mas o tablet está um pouquinho mais afastado. Outro significado. Né? Uhum. Alguma coisa que meus filhos gostam muito de ver esses canais que ensinam a fazer coisas, né? Então, por exemplo, desenho, ou esse lance do microscópio, algumas coisinhas com caixinha de fósforo, que vira móveizinhos e tal. Aí eu falo, legal, então vocês vão escolher um vídeo cada um e depois a gente vai fazer. Então, usa a favor também, porque eu acho que também tem algumas famílias, alguns profissionais que falam assim, poxa, mas eu não tenho muita criatividade. Eu não sei o que fazer. Bota um vídeo desse, que te ensina a fazer uma Rapunzel que sai de uma caixinha de fósforo. O blog da Stephanie, eu acho que é blog.stephanie, é incrível. Tem várias coisas assim, de papelão, de fazer e tal. Legal, a gente assistiu, agora a gente vai fazer. Onde será que tem uma caixa de fósforo? A gente precisa de lã para fazer o cabelo da boneca. A gente precisa de cola, de adesivo. E aí a gente vai fazendo o movimento a partir de algo que eu peguei na tela. Se a gente vê a criança muito tempo na tela, essa criança está parada. E aí a gente fala, olha como ela está concentrada. Mas, na verdade, quando a gente diminui o movimento, a gente não concentra. A gente fica hipoativo. A gente diminui a nossa atividade. Então, uma criança que está parada assistindo alguma coisa, ela não está concentrada e atenta na sua performance máxima. Como ela estaria se ela tivesse, por exemplo, numa corda bamba, num murinho. Ali tem muito movimento. E ali ela está quietinha. Só que ela está fazendo uma atividade que está fazendo atenção e concentração enorme. Então, isso não tem a ver com concentração, você estar parado. O estar em movimento é que te permite atenção e concentração. Se você está jogando uma bola de boliche, está fazendo uma cesta, você está em movimento e está atento e concentrado. Eu estar parada me deixa com a atenção e a concentração diminuída. Tanto que quando a gente está assistindo alguma coisa que a gente não se move muito e tal, não sei o quê, a gente vai baixando a atenção.
a gente não vai aumentando. E à medida que aquele assunto vai interessando, a gente já se mexe na cadeira, a gente já pega alguma coisa para anotar. O movimento vai estimulando a atenção e a concentração. Então, eu acho que também a gente, às vezes, parar de imaginar assim, poxa, olha, o meu filho está muito tempo no tablet, olha quanto tempo ele está concentrado. Às vezes, não. Ele só está com a atividade diminuída. A atenção e a concentração vai vir com o movimento. Maravilhoso, é. E a gente precisou se reinventar isso em relação às telas, né? Porque a situação proporcionou isso, né? Nos fez atuar dessa forma. E a tela passou a ser o veículo de comunicação, né? É ligar para a vovó, ligar para não sei quem, conversar com fulano de tal. E além de estudar, né? Como que eu falo, por exemplo, uma criança, não, vou diminuir o tempo de tela. E das 5 às 6, por exemplo, é sempre o horário que eles falam com os avós. Então, como fazer isso, né? Então, no momento que ele estava brincando, né, e ficava hipoativo, não, daí eu posso colocar a tela de um jeito mais ativo. Vou esconder e fazer a caça-tela, vou fazer uma coreografia, vou pegar um vídeo curto para depois fazer o que o vídeo, né, deu de ideia de fazer e tal. Então, eu acho que é ir ressignificando. A minha filha mesmo, hoje, ela está indo no presencial, alguns dias no colégio, e quando ela chega, ela quis fazer a lição de casa com algumas amiguinhas no online. Então, ela chega, aí ela toma banho, separa o material dela, tudo, e entra no online para fazer a lição de casa junto. Então, olha que interessante, ela usou a tela para interagir com as amigas que não estão indo no colégio. Então, eu acho que são ressignificados, né, que a gente vai dando para a tela. Legal, bem interessante mesmo. A gente tem mais duas perguntas aqui. Uma é da Janine, que a Janine pergunta sobre óculos de lentes coloridas ou papel de cores Fortiscolo. É isso mesmo? Para que é? Para fazer eu acredito que seja de baixa visão. Ah, para questão visual? É. Às vezes sim, às vezes a gente utilizar aquele papel celofane, que é aquele vermelho, e que às vezes também a gente num desenho, né, que tem coisas escritas bem levezinha, e tem um que a gente faz vermelho mais escuro, quando a gente passa o celofane, a gente também aumenta o contraste dele. E uma coisa que é interessante também, às vezes a gente usar um Tupperware, só que ele não seja transparente, que ele seja meio leitoso. E aí você coloca ali dentro um pisca de Natal, né, que às vezes fica guardado e a gente só usa, né, em épocas específicas e tal. Bota o pisca de Natal ali, fecha esse Tupperware, ele fica uma caixa luminosa. E aí também um desenho que a gente faz ali vai ter um apelo diferente para a criança. Também é interessante. Legal. A Amanda está perguntando se a criança tem inflexibilidade mental e chora muito a ponto de não conseguir brincar. Faz apneia e entra em padrão extensor de coluna. Como podemos contornar a situação? É interessante que a gente ache qual que é o estímulo que vai regular um pouquinho mais emocionalmente essa criança. Por vezes vai ser o balanço, por vezes vai ser uma música, por vezes vai ser alguma postura que essa criança tem, algum objeto de transição. O balanço, normalmente, ele é bastante utilizado. E um dos balanços que a gente conhece mais é aquele balanço para o lado. Mas um que auxilia muito nessa autorregulação da criança é o balanço para cima e para baixo. Então, a gente segura a nossa criança e a gente faz o balanço para cima e para baixo. Por quê? Porque esse balanço para cima e para baixo é que era vivenciado pela criança na barriga da mãe. Quando a gente anda, a gente vai para cima e para baixo. A gente não vai para um lado e para o outro. Então, a hora que a gente resgata esse balanço, a criança vai também se acostumando e esse resgate de informação que ela tinha, que era muito bom intraútero, que era uma demanda que era atendida 24 horas por dia,
vai aumentando um pouquinho mais dessa flexibilidade para ela poder aceitar uma brincadeira. Às vezes, esse padrão, né, que ela falou que a criança fica super estendida para trás, fica durinha e tal, impede ela de conseguir se voltar para algo que está chamando a atenção. Então, em primeiro lugar, a gente dá um pouquinho dessa autorregulação, para daí sim ela ficar atenta a outro estímulo. Porque primeiro ela está presa nesse estímulo de estar muito durinha para trás. Então a gente volta ao centro, para daí sim a gente dar alguma textura diferente, algum brinquedo que a criança curta diferente. A gente começa em brinquedos não muito complexos. Pode ser um brinquedo que eu vou lá, ponho a mão e aí acontece já alguma coisa, que a gente vai falar dos brinquedos de ação e reação. Então a gente está com a nossa criança aqui, e aí ela vai lá, aperta o piano e o piano toca uma música. Que legal, vamos de novo? Aí a gente aperta e toca uma música. Então eu vou dando uma flexibilidade aos poucos para essa criança. Mas primeiro eu contorno o corpinho dela para ela também ter o contorno do movimento, o contorno emocional dela. Se ela está muito esticada para trás, o emocional dela está desse tamanhozão. E aí, por isso que ela não consegue voltar, que leva a apneia, né? Que é quando a criança chora tanto que ela fica sem respirar. Isso é a apneia, né? Então, a gente volta, regula, contorna, dá tamanho para essa emoção, porque se eu contornei o corpo, eu dei tamanho para o que eu estou sentindo. Aí sim, eu dou um brinquedo não muito complexo. Vou lá, encosto e volto. Vou lá, encosto e volto. Aí sim, eu vou aumentando a complexidade aos poucos. Que aula, hein, Daphne? Imagina! Eles que me dão aula todo dia. Eu pego essas dicas com as crianças. Eles que me dão aula. Eu acho muito legal quando você fala também que o brincar sozinho, o brinquedo não pode ser muito complexo, né? Porque senão a criança demanda, né? Como que é? Eu falo assim, que tem uns brinquedos que, né, às vezes falam, nossa, o brinquedo faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A criança fica só expectativa, né? Ela só fica ali, né, de espectador, né? Não de expectativa, perdão, de espectador ali do brinquedo. Ela fala, gente, que hora que eu entro para brincar? Que eu vou fazer tudo. Então, eu acho que o brinquedo que brinca sozinho, a criança fica meio, gente, ó, tô achando um pouco sem graça esse negócio. Me devolve a garrafinha com feijão dentro, que pelo menos eu dou uma balançada nela. Tá bem mais então, legal. É interessante. Pelo menos eu deixo brincar, né? Então, eu acho às vezes os pais falam, nossa, eu comprei um brinquedo que acende, que solta fogos, que abre e fecha, não sei o que. E meu filho jogou ele no chão. Aí eu falo, às vezes a criança até pensou assim, gente, vou jogar no chão para ver se quica, para ver se faz uma coisa que eu posso participar, porque ali o brinquedo se fez por ele. Então é muito importante. Às vezes eu dou o brinquedo inicialmente para a criança conseguir fazer essa participação desligado. Eu desligo e vejo, o que será que esse brinquedo faz? Aí a criança aperta de um lado, aperta do outro, e vira o brinquedo, e vira. Eu falo assim, cadê o botão que liga? Aí a gente vai junto, ligar no botão que liga e tal. Aí a gente começa a ver o que o brinquedo me oferece. Mas eu explorei. E às vezes a criança vê que não parou de tocar e tal, a criança bota de ponta cabeça, desliga, volta e brinca do jeito dela com o brinquedo. Eu acho que isso também é importante. A gente não tem que seguir manual de brinquedo. A gente pode colocar o nosso jeito de brincar com aquele brinquedo. Então, às vezes a gente fala, não, mas o negócio faz um monte de peripécias, então como que vai brincar desligado? Poxa, eu vou fazer meu filho repensar várias maneiras de brincar com ele desligado, e tudo bem. Às vezes, no pianinho, eu coloco bolinha de massinha em cada tecla. E aí a criança vai apertar a massinha e aí vai fazendo o som do piano. Então, também é interessante, porque a criança já apertou, já ficou muito fácil. Agora eu botei uma bolinha de massinha, a gente vai apertar com um dedo só. Então, a gente pode ir somando brinquedos para criar brincadeiras. É muito lindo essa visão, né, Daphne? É muito rico isso, gente. É um espetáculo. É gostoso. E é interessante, Dani, como a gente deixando disponível mesmo para a criança criar, assim, eles vão dando ideias.
Então, eles vão começando a colocar ali a personalidade deles na brincadeira. Então, esses dias a gente estava brincando de comidinha e tal com o pequeno, e aí ele fez assim, e o sal? Eu fiz, mas e agora o sal? Aí ele pegou lá um objeto que estava por ali, que parecia um negócio de suco e tal, ele fez assim, o sal. Eu fiz, perfeito, o sal. A gente acordou que aquilo ia ser sal, ele fez o sal, voltou e virou um sal. Né? Então, eu acho que isso é interessante, a gente ir somando para depois as crianças virem com as ideias delas. Isso é muito legal. Ai, foi maravilhoso esse encontro. Ai, que bom! Maravilhoso. Tem algo que eu não perguntei, que você acha que é importante ainda comentar? Do brincar. Eu acho que a gente falou bastante também do tempo, às vezes, que os pais perguntam para mim, mas quando que ele vai começar a brincar sozinho? Quando a gente tem, que eu acho que também, às vezes, algumas dúvidas dos pais vêm muito em sintonia com isso. Mas ele sempre me chama para brincar com ele. Ele vai conseguir brincar sozinho? Quanto mais ele te chama para brincar, vai ser mais para ter o repertório de brincar. Quando ele tiver um mínimo repertório de brincar, ele já consegue brincar sozinho. E uma das coisas que a gente pode fazer também é assim, olha, vai colocando então o carrinho aí no túnel, eu vou ver aqui uma coisinha na cozinha e já volto. A gente fica cerca de 1 minuto e volta, porque a gente combinou que ia voltar. Então a gente volta e faz, e aí, o carrinho foi pro túnel? A gente vai encorajando ele também de colocar outros elementos na brincadeira sem que tenha um adulto de referência do lado o tempo todo. Óbvio que supervisão, né? Não preciso nem falar que é super importante, que a gente esteja supervisionando. Mas para eu estar, por exemplo, lendo um livro aqui e a minha criança brincando com o túnel ali, eu também posso ir falando, agora eu vou ler mais uma página do meu livro, eu já vou ver o seu túnel. Esse tempo de espera sendo construído também auxilia muito no brincar sozinho e a criança ir arrumando também jeitos de brincar diferentes. Espetáculo, Daphne. Muito lindo, sim, muito legal a gente ver na real, né, os momentos e os despertares, né, para o brincar, e que é realmente uma forma de conexão, né, muito grande entre as famílias, entre os profissionais. É verdade, é verdade. E Acho que o nome da live, né, o Brincar nos Conecta, eu acho que isso é super real, isso realmente acontece. a gente espera que essa live tenha atingido aí os corações, né? E o ser brincante em cada um de todos que passaram por aqui. E que a gente possa despertar todos os dias, né? E oportunizar momentos de brincar, momentos de conexão, né? De contato, né? Na base da verdade, né? E bem respeitoso para todos, né? Na relação brincante. Exatamente. Divirtam-se, divirtam-se. Só da gente saber que se divertir, né? E no momento a gente aumenta a nossa memória em até 40 vezes, eu acho que já é um super estímulo para brincar. Maravilhoso. Daphne, uma honra. Um último recado, assim, que você queira dar para todo mundo que passou por aqui. Eu acho que se eu pudesse fazer uma reflexão aqui com vocês hoje eu pediria para vocês lembrarem qual que era o seu superpoder na infância. A gente sempre tem um superpoder na infância, né? Então eu acho que qual que seria o seu superpoder na infância? Isso com certeza vai te deixar mais perto do seu ser brincante. Que lindo, que lindo. E para os profissionais que passaram aqui, convido vocês a acessarem a plataforma da 21 Conecta. Daphne é uma parceirona aí, inclusive faz atendimento social pela 21 Conecta. Aproveita aqui para te agradecer no ao vivo pela transformação que você está gerando, pela esperança, né? Porque quando você está fazendo uma estimulação, você está levando esperança para aquela família, que existe uma rede maior, que existe um poder divino, né? E que a família não está sozinha nessa caminhada, né? Independente se tem condição de arcar com um profissional ou não. Muito importante saber que pode contar com a gente, né, Daphne? Exatamente. Nenhuma família precisa estar sozinha para passar por algo. A gente pode sim ser rede. Então, se você tiver a oportunidade de ser rede, de se cadastrar na 21 Conecta,
Eu acho que é algo assim que faz diferença no meu dia a dia, faz diferença na minha semana poder fazer esse tipo de atendimento. Então eu convido você a também fazer. A Dani é incrível. Você. Um beijo enorme. Muito obrigada por todo mundo Vamos que tirar uma passou. selfie assim, Dani? Sim! Deixa eu ver, peraí. Meu pequeno ali atrás, ó. Ai, que lindo! Alguém faz um print aí pra gente, ó. Aê! Eu fiz, adorei, viu? Manda pra mim depois, viu? Um beijo, obrigada demais. E uma semana muito brincante aí. Continue aí no seu propósito maravilhoso. Amém. Divirtam-se. Um beijo. Beijo, beijo.